Atos capítulo 20, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: No primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos, e porque iria embora no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra consiste em tudo aquilo que precisamos para viver. Te pedimos, Deus, nessa hora, nessa noite, para que o Senhor fale aos nossos corações. Corações que chegaram aqui buscando por uma palavra, corações que chegaram aqui buscando por uma palavra do céu, que nessa noite a Tua palavra encontre os corações. Que o nosso coração seja uma plataforma para que prolifere a Sua palavra em nós e através de nós. Que o nosso coração seja uma terra fértil, Deus, para que a Tua palavra encontre lugar para cair e para dar frutos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quero compartilhar com você uma palavra muito importante, muito relevante. E por isso eu queria que você prestasse muita atenção. Diferentemente da palavra e da mensagem que Paulo contou nessa noite, que nós acabamos de ler essa história em Trode, a minha mensagem para você ela é bem curta. Ela não é muito longa como a de Paulo. Paulo está em Trode cumprindo o ministério e o propósito, aquilo pelo qual ele foi designado a fazer. Paulo, ele é um apóstolo de Deus enviado para cumprir aquilo pelo qual nós vamos ver nas Escrituras que ele tem muita ênfase em fazer, que é discipular e desenvolver igrejas. Ele viaja, o seu ministério é muito relevante por viajar vários lugares da terra, discipulando, cuidando e doutrinando as igrejas. Se você for ler o Novo Testamento, você vai ver que grande parte do Novo Testamento são cartas que Paulo escreve a igrejas. Cartas essas que até hoje nós usamos para nos basear, para nos doutrinar, para viver aquilo que Cristo nos chamou para viver como igreja dele nessa terra. Em uma dessas visitas de Paulo e dessa que nós lemos em Atos no capítulo 20, Paulo ele está em Trode. E ele vai para essa cidade, ele fica nessa cidade durante 7 dias, discipulando, cuidando, pregando. E o texto que nós lemos é um dia antes de Paulo ir embora. E muito diferente de muitos de nós que em uma viagem nos últimos dias já estamos cansados, já estamos exaustos e procuramos fazer coisas mais leves, Paulo no último dia de viagem, ele decide entregar tudo aquilo que ele tinha. Paulo decide entregar tudo aquilo que ele havia ido ali para entregar. E ele está agora então em Trode, em uma casa, no terceiro andar, reunido com a igreja de Cristo naquela cidade, pregando uma palavra. Perceba que Paulo, quando nós vamos estudar sobre ele, nós vamos ver que Paulo ele é alguém muito estudado. Paulo nos nossos dias seria alguém comparado a uma pessoa com doutorado e pelo menos 4 PhDs. Paulo ele era um grande mestre da lei. Quando nós vamos ver Paulo durante todo o seu ministério, nós vamos ver ele um homem muito sábio, escrevendo cartas muito relevantes para essas igrejas. Porém, Paulo mesmo fala sobre ele, que de todos os oradores, ele não era o mais eloquente. Ou seja, Paulo não tinha habilidade ou não era tão habilidoso para pregar a palavra. Talvez Paulo não fosse um bom orador. Sabe aquela pessoa que ela é muito inteligente, ela é muito sábia, ela tem muito conhecimento, mas na hora de explicitar isso, ela não consegue. Ou aquela pessoa que ela é tão inteligente, mas tão inteligente que te dá raiva ouvindo ela. Você tem que ouvir ela com um dicionário na mão. Paulo era alguém assim. E no auge da sua humildade, quando nós vamos ver ele falando que de todos os pecadores ele é o pior e tudo mais, ele se coloca também como de todos os oradores não o mais eloquente. Então, a mensagem de Paulo naquela noite não deveria ser a melhor mensagem do mundo. Afinal de contas, ela já estava longa. A Bíblia diz que já era meia-noite e Paulo ainda estava falando. E ele continuou falando até o outro dia de manhã. Já parou para pensar nisso?
Eu tento pregar 30 minutos, 40 minutos, e eu já vejo gente me olhando assim, ó. Qual foi o texto que ele leu mesmo? Sabe o que ele está falando mesmo? Sabe, existe um estudo que diz, é comprovadamente, cientificamente comprovado, que uma pessoa não consegue prestar atenção assiduamente em algo por mais de 40 minutos. É por isso que, se você for olhar na escola, geralmente uma aula dura 40 minutos. Na faculdade, geralmente uma aula dura 40 minutos. E Paulo, então, ele está ali pregando uma palavra, e durante muito tempo ele está falando. E ali tem alguém, um jovem chamado Eutico, sentado na janela. E é sobre esse jovem que eu quero falar para você, nessa noite. Porque muitas das vezes, esse jovem sentado na janela somos eu e você. E aqui eu quero abrir o meu coração para você como pregador, como talvez o seu pastor, ou como talvez qualquer pessoa que você ouve. Eu sei que se sábado que vem eu pregar essa mesma mensagem, a maioria das pessoas não vai perceber. Você lembra o que o Cris pregou sábado passado? Não, né? Eu também não. Você lembra o que o bispo... Eu tava prestando atenção, e fazem 4 domingos que o bispo não prega. O nosso pastor, aquele que Deus nos colocou como para ser o nosso pastor. Qual foi a última mensagem que você ouviu do seu pastor? Você não lembra, né? Eu também não. Sabe por quê? Porque nós, na grande maioria das vezes, estamos sentados na janela das coisas da nossa vida. Você lembra qual foi a última conversa relevante que você teve com quem você ama? Você lembra qual foi a última promessa que você fez para você mesmo? A verdade é que, na grande maioria das vezes, eu e você estamos sentados na janela da nossa alma, prestando atenção em alguma coisa durante 5 minutos, prestando atenção em outra coisa durante outros 5 minutos, prestando atenção em outra coisa durante mais 5 minutos. Nós somos a geração que coloca um vídeo para assistir na televisão e fica assistindo Reels e o vídeo ao mesmo tempo. Nós somos a geração que coloca uma série na Netflix para assistir e fica assistindo stories enquanto está passando a série. Nós somos a geração que coloca alguma coisa para esquentar no micro-ondas e não consegue ficar parado olhando para o micro-ondas. Precisa pegar o celular para ver o feed do Instagram. Ou eu estou falando uma loucura? Nós estamos vivendo completamente na base da dopamina. Completamente nós estamos vivendo na base de efeitos e coisas que nos saciam momentaneamente para que a gente não fique entediado. Esses dias eu tive uma experiência incrível. Eu fui em um lugar, eu não lembro onde que era. Eu não sei se foi no banco, no médico. Eu fui em algum lugar que eu fiquei um tempão esperando. No banco, né? Quem é que vai no banco hoje em dia, né? Não foi no banco, faz tempo que eu não vou no banco. Eu fui em algum lugar, que eu fiquei um tempão sentado esperando. E quando você está em algum lugar sentado esperando, o que você fica fazendo? Mexendo no celular, não é? E aí tinha uma senhorinha, ela devia ter uns 60 anos, 70 anos, sentada assim, bem na minha frente. E eu estava sentado assim, mexendo no celular. E sabe quando você está assim e você percebe que tem alguém te olhando? Sabe assim, quando você está assim, você percebe que tem alguém olhando para você. E eu fiquei pensando, cara, essa mulher está me olhando, cara. E aí eu parei de mexer no celular e fiquei olhando para ela. E aí eu fiquei percebendo como ela estava se portando. Ela não estava mexendo no celular, ela não estava fazendo absolutamente nada, ela estava sentada assim, ó. E eu fiquei pensando, cara, eu não conseguiria ficar 3 minutos assim. Eu ia arrumar alguma coisa para mexer, uma unha para arrancar, sabe? Aquela pessoa que ela não tem um tipo de gente que é assim, ó, ela não consegue ficar parada sem fazer alguma coisa. Se você ficar parado na frente dela, ela vai arrumar, sei lá, um cravo para tirar da tua cara. Mas aquela pessoa que ela não consegue ficar parada, ela não consegue ficar sem fazer nada. E muitos de nós somos assim. E aí eu fiquei olhando para aquela senhora e eu fiquei pensando, cara, na época dela, que ela tinha a minha idade, 20, 25, 30 anos, não tinha celular. Os consultórios não tinham nem televisão, talvez. Tinha que sentar e ficar pensando na vida. Tinha que sentar e ficar sem fazer nada. É ou não é verdade?
E por que muitas das vezes eu e você não conseguimos ficar um segundo parado, prestando atenção em uma coisa só? Quer ver só uma coisa? Se policia hoje, eu vou te pedir só hoje, nesse culto, o tanto de vezes que você vai se dispersar da mensagem que eu estou pregando. Tem gente que nem prestou atenção na frase que eu falei agora. O que é mesmo? Por quê? Porque nós somos muito fácil de nos dispersar. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque quando nós falamos sobre coisas vãs, vagas, inúteis, é uma coisa. Agora, quando nós falamos sobre a pregação do Evangelho, quando nós falamos sobre Cristo, quando nós falamos da mensagem que pode transformar a nossa vida, você pode ter perdido muitas vezes a bênção que Deus tinha para você, porque você estava viajando. E o tema dessa mensagem é o maior inimigo da unção, é a distração. Não é que Deus não está fazendo, é que a gente não está conseguindo ver o que Deus está fazendo. Não é que Deus deixou de ser Deus, é que a gente não está conseguindo ver quem Deus é. Não é que Deus deixou de operar sinais e maravilhas, é que nós deixamos de prestar atenção nos sinais que Deus está dando. E nesse dia, então, Paulo está pregando uma mensagem muito longa, uma mensagem de muito tempo. E toda vez que eu estou pregando, eu vejo alguém levantando e indo lá atrás. Eu vejo alguém levantando e indo no banheiro. Eu vejo alguém levantando e indo tomar água. Eu vejo alguém levantando e indo lá atrás conversar. Será que a gente não consegue ficar 30 ou 40 minutos sentado prestando atenção em uma coisa só? Não é sobre mim, eu não estou com o meu ego inflamado porque você não está me ouvindo. Sabe o que me chateia? É gente que fica reclamando que Deus não está fazendo e não tem a paciência de sentar a bunda na cadeira e escutar. Porque eu sou assim também. Eu fico sentado, tem hora que dá coceira, eu vou no banheiro, eu vou tomar água, eu procuro alguém para conversar, eu cutuco o amigo que está do lado. Teve uma vez que eu estava pregando para adolescentes numa igreja, e eles estavam sentados bem na minha frente, assim, ó, aqui onde a Ana e o Rafa estão. E eu estava vendo o menino fazendo assim, ó, abraçava o outro e enfiava o dedo na orelha dele. Aí ele fazia assim, e prestava atenção. Passava uns 2 minutos, ele fazia de novo. Fiquei pensando, se não for demônio, não pode ser outra coisa. Porque, gente, quando eu e você entendermos que esse momento aqui é um momento espiritual, nós vamos mudar a nossa forma de cultuar ao Senhor. Quando você entender que dessa plataforma, independente de quem estiver pregando, pode sair uma mensagem que vai transformar a sua vida, a sua forma de sentar nessa cadeira vai mudar. A sua forma de prestar atenção naquilo que está sendo dito, independente do mensageiro, a mensagem que está sendo professada a partir dessa plataforma, pode transformar a sua vida, pode ser a resposta da sua oração, pode ser uma chave que vai transformar a sua história por completo, pode ser alguma coisa que você está orando há muito tempo, só que quando Deus fala, você está viajando. Então a minha mensagem nessa noite é para nós, que estamos sentados na janela, enquanto Deus está falando. A minha mensagem nessa noite é para você, que reclama que Deus não responde, que reclama que Deus não faz, que reclama que Deus se esqueceu de você. E enquanto Deus está se movendo, você está pensando em 1 milhão de outras coisas. Paulo está pregando essa mensagem. E ali tem um jovem chamado Eutico sentado na janela. Você sabe que tem muita gente vivendo a vida da igreja, vivendo a comunhão da igreja, vivendo a unidade da igreja, sentado na janela. Quem está sentado na janela? As pessoas que são espectadoras. Quem veio para assistir. Em um culto, existem 2 tipos de pessoas. Os que vieram para adorar e os que vieram para assistir. O que veio para adorar, não importa a música que cante, não importa a banda que seja, não importa a mensagem que seja pregada, ele veio para adorar. O que veio para assistir, ele reclama da roupa do baterista, ele reclama do som, ele reclama disso, ele reclama daquilo, ele reclama que a água estava quente, ele reclama que a salada de fruta tinha pouca laranja, ele reclama. Ele dá um jeito de reclamar de alguma coisa. Agora, Deus nos chamou para ser espectadores ou para ser protagonistas da história que Ele está escrevendo? Você quer ver só uma coisa?
Um dos nossos planos como igreja para 2025 é abrir um terceiro culto no domingo. Por que a gente não abre? Porque não vai vir ninguém? Não, essa igreja vai lotar, porque não tem gente para trabalhar. Não tem quem fique no estacionamento, não tem quem cuide das crianças, não tem quem toque, não tem quem faça o som, não tem. Por quê? Uma igreja cheia de espectadores. Sabe quem trabalha? Quem se sente parte disso aqui. Eu não consigo ficar sentado. Eu não consigo não me compadecer daquilo que está mudando a minha vida. Esses dias eu li uma história em um livro que diz que um homem coreano veio visitar uma igreja no Brasil. E quando ele estava visitando essa igreja, o pastor foi para o momento das ofertas e da contribuição. E o homem que estava sentado do lado dele, traduzindo o que o pastor estava falando, no momento da oferta disse para ele: olha, agora é o nosso momento de oferta e de contribuição. Se você não quiser contribuir, não tem problema, não se sinta obrigado. Ele disse: não, é óbvio que eu vou contribuir. Eu estou sentado numa cadeira que alguém pagou, eu estou ouvindo um som que alguém pagou, eu estou enxergando por uma iluminação que tem alguém trabalhando para isso aqui acontecer. Sabe qual é essa consciência? É a consciência de alguém que é parte do negócio. O que vai mudar na minha e na sua vida? Quando eu e você entendermos que Deus não nos criou para ser espectadores do que Ele está fazendo, mas para ser protagonistas da história que Ele está escrevendo, cara. E eu prego essa mensagem para você, e essa mensagem também é para mim. Porque muitas das vezes é muito mais fácil ficar sentado assistindo do que colocar a mão na massa e dizer: conta comigo. Agora, quem é o espectador? É o que coloca a série na televisão, deita no sofá, assiste a série. Ele ama um, ele odeia outro, ele xinga, ele briga. Ele fala para todo mundo: tá vendo fulano daquela série lá? Ele não presta, ele não vale nada. Só que a opinião do espectador não presta para nada. Esse que é o problema de quem é espectador. Quando você está assistindo um jogo de futebol, você está lá e você xinga o árbitro, você xinga o jogador, você fala: tinha que tirar fulano, tinha que colocar ciclano. Só que você é só espectador, a tua opinião não muda nada. Deus está nos chamando para ser protagonistas. Eu quero do meu lado pessoas que chegam do meu lado e falam: pastor, vamos mudar isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer diferente, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Agora, quando é só um espectador questionando ou criticando, eu nem ouço. Agora, se é alguém que está disposto a colocar a mão na massa junto comigo, se é alguém que está disposto a colocar a mão no arado junto comigo, se é alguém que vê o problema e diz: cara, eu estou vendo isso aqui, eu posso resolver, porque eu não quero ser só um espectador do problema, eu quero poder ajudar, eu quero poder protagonizar algo que Deus está fazendo. Meu amigo, em nome de Jesus, cara, você precisa sair da janela. Sabe por quê? Porque a janela é a beirada. A janela é aquele lugar que você fica ali sentado, no posto de espectador mesmo. Você assiste o que o pastor fala, você vê a banda tocando, você vê os sinais, você vê as coisas acontecendo, mas você está distante, você está longe. Você vê o mover acontecendo, mas você não participa do mover. Você vê Deus respondendo as orações, mas Deus não responde a sua, porque você está só assistindo. Quem está na beira, quem está na janela, é quem está em cima do muro. E quem está em cima do muro já escolheu um lado. O muro é do diabo. Apocalipse, quando João vai escrever as palavras de Jesus à igreja de Laodiceia, Jesus diz: vocês não são nem quentes nem frios. Embora fossem quentes ou frios, mas vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. É Jesus falando essas palavras. Sabe quem é o morno? É o que está na janela. Sabe quem é o morno? É o que está em cima do muro. Sabe quem é o morno? É o que só critica e não faz nada. Sabe quem é o morno? É o que não está nem aí para as coisas que Deus está fazendo. Sabe quem é o morno? É o espectador. Agora, a pergunta que eu faço para você é: até quando nós vamos ficar na posição de espectadores, vivendo nas beiradas da vida? E aqui eu não falo para você que chegou agora, ou para você que se converteu agora. Aqui eu falo para você que já está nessa vida há muito tempo, sentado na janela. Porque tem gente que está dentro, e está chateado, e está ferido, e está magoado, e está abandonado, e está triste. Só que essa pessoa está dentro. E se ela está dentro, ela ouve uma mensagem e ela recebe a mensagem. Se essa pessoa está dentro, ela recebe um abraço, ela recebe um sorriso. Se a pessoa está dentro, ela recebe uma ligação, ela recebe uma mensagem. Só que quem está na janela
todos me abandonaram, todos me largaram, ninguém mais me ama. Sai da janela e vem para o meio da comunhão, e vem para o meio da unidade. Sabe, a comunhão da igreja, a unidade do corpo de Cristo, não são os perfeitos, são os que entenderam que são pecadores, que erram e que precisam de ajuda. Você sabe o que é uma igreja? É um monte de gente errada tentando dar certo. Você sabe o que é uma igreja? É um monte de gente estranha tentando fazer o certo. Sabe o que é uma igreja? É o que Paulo escreve: o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz. Agora, ser igreja é ter a consciência de que mesmo se eu tropeçar, tem alguém que vai me ajudar, mesmo se eu cair, tem alguém que vai me levantar. Agora, o que eu e você precisamos fazer? Sair da janela. Porque cair faz parte da vida de todo mundo, cair faz parte da trajetória da nossa vida. Agora, a pergunta que eu faço para você é: quem cai? Quem assume risco. Sabe o cara que corre no piso molhado e cai? Ele assumiu o risco de cair. Sabe a pessoa que sobe em um lugar muito alto? Ela assumiu o risco de cair. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque cair é diferente de se jogar. Quem se jogou porque quis. Quem se joga fez porque quis. Quem se joga fez porque estava com intenção de fazer mesmo. Então tem gente que se joga. Tem gente que está aqui na igreja, ouvindo a palavra, e vindo nos cultos, e está aqui participando da comunhão da igreja e se joga no pecado. E se joga na vida errada, e se joga no que já abandonou, e se joga no que não deveria fazer. Conscientemente ele diz: eu não quero nada disso, eu vou me jogar. E tem a pessoa que cai. A pessoa que cai é a pessoa que estava na beirada, é a pessoa que assumiu o risco, é a pessoa que recebeu a mensagem: cara, sai daí. É a pessoa que recebeu o conselho: vem para dentro. É a pessoa que recebeu o conselho: onde você está é perigoso. Só que ela caiu. Quem cai, não cai com intenção. Então deixa eu dar um conselho para você. Antes de você cair, sai do lugar de risco. Antes de você cair, para de correr risco. Antes da gente ter que parar tudo isso aqui: meu Deus, fulano morreu, vamos lá ajudar ele. Sai da janela. Sabe, tem vezes que cansa ajudar o mesmo eutico caído. Eu canso, você cansa. Ou vai dizer que você não cansa do seu pecado, que é sempre o mesmo? Eu canso do meu. Fiz de novo, meu Deus. Falei de novo, meu Deus. Então por que, ao invés de ficar caindo, a gente não sai do lugar de risco? Por que, ao invés de ficar caindo, a gente não vem para dentro, para o lugar da comunhão, para o lugar da segurança, para o lugar do partir do pão, para o lugar dos amigos? Sabe, a verdade é que muitas vezes, as minhas e as suas atitudes, nós estamos assumindo o risco de cair. Essa palavra não é um recado para alguém, essa palavra não é uma indireta para alguém, essa palavra é uma palavra preventiva. Antes de você cair, sai da janela. Antes de você colocar a perder tudo que o Senhor já fez na tua vida até aqui, cara, sai da janela. Se você cair, eu vou ser o primeiro a parar tudo que eu estou fazendo, ir lá e te juntar. Mas eu queria muito poder continuar o meu trabalho e não ter ninguém do meu lado que caiu. Sabe, o papel da igreja é esse mesmo: é levantar o caído, é ajudar o necessitado. Agora, como eu te falei, uma coisa são os que caem, outra coisa são os que assumem o risco de cair. Uma coisa são os que fazem porque não tem noção do que estão fazendo, outra coisa é os que já foram alertados e continuam fazendo. Então, a minha palavra não é para você que está dentro, a minha palavra é para você que está na janela. Esse é o lugar mais perigoso da face da terra, porque geralmente as janelas estão nas extremidades. Geralmente a janela está lá atrás, está lá no canto. E sabe qual que é o problema de estar na janela? É que se não for a graça de Deus, cara, você vai cair e ninguém vai nem te ver. Você vai cair e a gente não vai nem ver você. Agora, se alguém que está sentado aí do teu lado cair agora, meu Deus, fulano caiu, alguém ajuda. Por isso que o lugar mais seguro dessa terra é na comunhão dos irmãos,
é estando um ao lado do outro, é cooperando um para que o outro viva a vida que Cristo designou para viver. Sabe qual é a minha segurança? É saber que tem gente do meu lado, que se eu cair, não vai me apontar o dedo, vai me estender a mão. Sabe qual precisa ser a sua segurança? Ter pessoas do seu lado, que te ajudam se você cair. E aí você diz, mas eu não tenho ninguém. Olha o tanto de gente que tem aqui. Todo mundo aqui está sujeito a cair também. Agora, é muito mais fácil eu ter alguém que me ajude a levantar do que eu cair e morrer sozinho. Então, ouça uma coisa, todas as vezes que você caiu até aqui e você foi socorrido, foi graça de Deus. Mas se você está na janela e você cai e ninguém te socorre, não chora. Porque quem está no meio a gente sente falta, quem está no meio a gente percebe. E aqui entra aquela frase lendária: quem não é visto, não é lembrado. Tem vezes que nós somos esquecidos, não é porque nos odeiam, é porque a gente deixou de ser parte. Tem vezes que a gente é esquecido, não é porque as pessoas nos odeiam e ninguém nos ama, é porque você não apareceu mais. Sabe, a verdade é que a janela é o lugar mais perigoso da terra, porque uma das coisas que acontecem na janela é dar sono. E quantas vezes você ficou com sono de viver isso aqui? Sabe o que é o sono? É a preguiça. Estou com preguiça de ir na igreja, estou com preguiça do fulano, estou com preguiça do ciclano, estou com preguiça porque ele é muito mentiroso, estou com preguiça porque ele tem muito ego, estou com preguiça porque ele não vale nada, e está lá fingindo que é alguma coisa. E aí nós estamos na janela, o lugar mais perigoso da terra. E o problema não é quando a gente só está na janela, o problema é quando na janela a gente dorme. Porque se você está sentado aqui numa dessas cadeiras e você ficou triste com alguém, você ficou chateado com alguém e você dormir, o máximo que vai acontecer é você encostar a cabeça no ombro de alguém que está aí do seu lado. Agora, se você está na janela e você dormir, você cai lá embaixo. A escolha é sua, cara. Você vai dormir na janela ou você vai dormir nesse lugar de segurança que Deus tem para você? Aonde que a ovelha está segura? No aprisco, diante dos olhos do pastor, o sumo pastor, aquele que não se esquece de ninguém, aquele que olha por nós, aquele que é o pastor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque, deixa eu te dar uma péssima notícia, eu me esqueço de você. Você não vem no culto e eu nem lembro. Agora tem um que não se esquece de você nunca. Existe um que conhece todas as suas dores, todas as suas aflições, todos os seus medos. Por isso que o lugar mais seguro da terra é no meio da comunhão da igreja. Sabe por quê? Essa vida que nós vivemos de igreja e de pessoas e de comunhão e de unidade, a gente vê muita coisa mesmo. Tem muita gente que não vale nada, tem muita gente que é suja, tem muita gente que é pecadora, tem muita gente que é lobo em pele de ovelha, tem muita gente que está aqui dentro por interesse, tem de tudo. Mas aí eu me aproprio de uma palavra do bispo Bartolomeu, que a igreja é semelhante à arca de Noé. Imagina o tanto de bicho estranho que tinha, mas só tinha salvação para quem estava ali dentro. Quem te salva não é o CI, quem te salva é a igreja de Cristo. Seja aqui, seja na esquina, seja na outra rua, seja na outra cidade, seja no outro país, seja no outro planeta. Igreja é unidade. Quando eu e você vivemos a unidade de Cristo na terra, nós estamos em segurança. E a gente vai ver muita coisa mesmo. E a gente vai ouvir muita coisa mesmo. Agora, aonde estão os nossos olhos? Sabe, uma das coisas de quem está na janela e dorme é porque perdeu o interesse. E uma das coisas que o diabo mais tenta fazer comigo e com você no que diz respeito à unidade do corpo de Cristo é nos chatear. Uma arma poderosa que o diabo tem para ferir o coração de homens e mulheres de Deus é chatear o nosso coração, ferir e contaminar o nosso coração contra algo ou contra alguém. E quando o nosso coração está ferido, a gente perde o interesse. E quando a gente perde o interesse,
a gente dorme, porque se torna irrelevante. Sabe quando você está assistindo um filme, e no meio do filme, você começa a perceber que o filme não está fazendo sentido nenhum. Você não lembra mais porque que a pessoa está se beijando ali, você não pensa mais porque que o outro está matando o outro. Você perdeu o interesse no filme, o que você faz? Você dorme. Você acorda depois de 15 minutos, o filme já está acabando, você não sabe nem o que aconteceu. Por quê? A falta de interesse faz isso com a gente. A falta de interesse faz a gente perder a vontade de participar. Porque quando o filme é legal, ou quando a série é legal, ou quando o jogo está legal, você se inclina no sofá, você faz alguma coisa, você presta atenção em tudo que está acontecendo. Você assiste de novo, você volta, você está interessado. Agora, quando você perde o interesse, tanto faz. E tem gente vivendo a vida com Deus no tanto faz. E tem gente vivendo a vida que Cristo o chamou para viver no tanto faz. A pergunta que eu faço para você é: até quando eu e você vamos ficar na janela? Até quando eu e você vamos dormir na vida que Deus nos deu para viver nessa terra? Sabe, cumprir o propósito de Deus é algo maravilhoso, incrível, insubstituível e inegociável. Agora, cumprir o propósito de Deus é fazer todo dia. Cumprir o propósito de Deus é se policiar todo dia. Será que eu estou na janela? Será que eu estou aquém daquilo que eu deveria estar? Será que eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer? Está fazendo sentido isso aqui que eu estou falando? Eu espero que você esteja prestando muita atenção, porque está todo mundo me olhando tão bonitinho. Não sei se é por conta da palavra que eu estou pregando. Mas um outro ponto muito importante de quem está na janela, e aqui eu encerro com você, porque eu não vou ser o Paulo dessa noite. Um outro ponto muito importante de quem está na janela, presta atenção nisso, na janela tem muito ruído. Você quer ver só uma coisa? Quem aqui tem um lugar meio reservado na igreja, para sentar assim, eu sempre sento ali ou aqui, quem tem? Levanta a mão. Tá. Aqui nessa igreja, nesse prédio que nós estamos, o prédio é muito grande. Então é difícil tirar a tua atenção, porque se você está sentado aqui e acontece alguma coisa lá, você nem vê o que aconteceu. Mas quando nós estávamos no outro prédio, eu me lembro muito bem, que se você sentasse do meio da igreja para trás, você não conseguia prestar atenção no culto. Porque era a gente levantando para ir no banheiro, era a gente pegando água, era a criança chorando, agora a gente tem ali o berçário. Mas é muito difícil, quando você senta lá atrás, você prestar atenção no culto. Porque passa gente, levanta gente, não sei o que, tal. Porque eu não sei se você percebeu isso já. Mas tem crente que parece que não tem água em casa. Ele deixa para tomar todas as águas que ele precisa tomar na igreja. Não é verdade? E aí a pessoa está aqui, e aí ainda pega o copo e leva o copo para o lugar, né? E fica sentado no lugar, o copo assim, ó. Plec. Sabe? Ou fica mexendo no copo. E por que eu estou falando isso para você? Porque a janela, ela é esse lugar de ruído. E o ruído tira a nossa atenção. É por isso que em um culto como esse, a coisa mais importante e o que nós mais prezamos é para que a mensagem chegue aos seus ouvidos de forma clara, limpa e eficaz. Porque se de alguma forma a mensagem tiver algum ruído para chegar até você, ela perde todo o sentido. É por isso que nós prezamos tanto pela qualidade do som. Por isso que nós prezamos tanto pelo ambiente do culto, ser um ambiente silencioso, ser um ambiente aconchegante, ser um ambiente confortável. Por quê? Isso aqui é alguma coisa que tem a ver com linguagens, com planos ou com coisas neurolinguísticas? Não. Esse ambiente é um ambiente espiritual e sobrenatural. Aonde o diabo usa de formas, pessoas e coisas para tirar sua atenção. Então eu, Pedro, como um pregador que Cristo me designou nessa terra, eu tenho absoluta certeza de que quando no momento da palavra acontece alguma coisa que tira a atenção das pessoas, só pode ser o diabo. Porque se tem alguém que tenta roubar ou estragar as sementes que estão sendo plantadas, é o diabo. O semeador saiu a semear e ele plantou as sementes. Algumas caíram na beira do caminho, outras caíram no meio dos espinhos, outras caíram no meio das pedras e outras caíram em bom terreno e deram frutos.
Eu espero que uma mensagem como essa encontre um bom terreno no seu coração e que você dê frutos a partir dela. Mas nós precisamos eliminar os ruídos. E o que são os ruídos? Primeira coisa, o ruído de quem está na janela é que está com um ouvido para dentro e um ouvido para fora. Você ouve Deus, você ouve o pastor e você ouve o teu amigo do mundo. O grande problema de quem está na janela é que está com um ouvido para dentro e um ouvido para fora. Você ouve o que Deus quer fazer, você ouve o que Deus quer falar, mas você também ouve os conselhos dos seus amigos. Está fazendo sentido isso? O problema de quem está na janela é que com uma virada de pescoço, ele olha para fora, ele olha para trás. O problema de quem está na janela é que é muito fácil se dispersar. O problema de quem está na janela é que é muito fácil perder a atenção. O problema de quem está na janela é que fica num culto 1h30, 2 horas e sai daqui e não lembra nada do que aconteceu, não lembra nada do que ouviu, não entendeu nada. O problema de quem está na janela é que vem na igreja dia após dia e a vida não muda, porque os ruídos atrapalham, porque os ruídos prejudicam. Então, de uma vez por todas, o que eu e você precisamos fazer? Eliminar os ruídos da nossa vida. E aonde não tem ruído? No meio, no centro, no lugar seguro, na comunhão da igreja de Cristo, sabe? De uma vez por todas é eu e você entendermos que nós precisamos sair das janelas. Porque muitas das vezes o que nos atrapalha é porque a gente ouve uma coisa aqui agora à noite e segunda-feira alguém vai falar outra coisa pra gente. E aí a gente não sabe o que a gente segue, a gente não sabe o que a gente faz. O problema é que nós estamos na janela e aí a gente está vendo muita coisa. Eu vejo o que Deus faz, mas eu também vejo tanta coisa, eu vejo tanta maldade, eu vejo tanta promiscuidade, eu vejo tanta gente suja, eu vejo tanta gente má. Sabe, o problema de quem está na janela é que até está dentro, mas ao mesmo tempo não está dentro. O problema de quem está na janela é que até está prestando atenção, mas não está prestando atenção. O problema de quem está na janela é que pensa que vive, mas não vive. O problema de quem está na janela é porque pensa que faz parte, mas não faz parte. E aqui entra a coisa mais importante para você que está na janela. Quando nós falamos sobre as coisas de Deus, nós falamos sobre coisas grandes e sobre coisas altas. Uma coisa é você não prestar atenção na aula que o professor está dando. Outra coisa é você não prestar atenção na mensagem que Deus está declarando. As duas vão te prejudicar? É óbvio que sim. As duas vão te fazer mal? É óbvio que sim. Porém, os lugares que Deus nos leva são lugares altos. E quem cai do 3º andar morre. Quem cai do 1º andar às vezes só se quebra. Muitas vezes, a minha e a sua oração é: Deus me leva a lugares altos. Deus me coloca em lugares celestiais. Se Deus colocar, e você continuar vivendo essa tua vida de janela, se você cair de lá, você vai morrer. Ou você acha que esse lugar que eu estou aqui com o microfone na mão, falando para você, não me coloca em um lugar de muito mais responsabilidade? Ou você acha que um dos ministros aqui do louvor não estão em um lugar de muito mais responsabilidade? Agora, muito maior responsabilidade do que alguém, ou algo, ou um método, ou um patamar, é um lugar que Cristo nos colocou, que é o lugar de filhos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que está na janela. Ou você para de dizer que é crente, ou você vive como um crente. Ou você para de dizer que se converteu, ou você se converte de uma vez. Ou você para de falar que está indo na igreja, ou você vive como alguém que faz parte da família de Deus. Porque tem gente que dá vergonha de chamar de irmão. Tem gente que era melhor dizer: é um primo distante, um primo bem longe. Não, mas ele não é da tua igreja. Não, acho que não. Essa mensagem é para mim e para você, cara. Quando eu ouço alguém me chamando de pastor, eu lembro: caraca, eu sou pastor. Quando você se lembra que você é um filho de Deus, você precisa viver como filhos de Deus vivem.
Quando você se lembra do que Cristo fez por você na cruz, você precisa fazer valer a pena o sacrifício de Cristo na cruz. Eu sei que essa palavra não é uma palavra de muitos glória a Deus e aleluias, e eu nem esperava por isso. Mas eu sei que essa palavra é uma palavra que, se encontrar um lugar no teu coração, ela pode mudar a tua vida. Sabe por quê? Pior do que não estar vivendo é pensar que estar vivendo. Pior do que não estar vivendo é a ilusão de pensar que está vivendo. Então talvez para alguns aqui essa mensagem é um choque de realidade, para outros é uma palavra preventiva, para outros não faz sentido nenhum. Mas eu espero que em algum momento da sua vida você lembre dessas palavras. Você precisa sair da janela. Talvez o que você precisa fazer hoje é sair da janela do teu relacionamento, é parar de uma vez por todas de ficar brincando com o coração das pessoas. Talvez o que você precisa fazer hoje é sair da janela profissional da sua vida, cara. Escolhe uma área e gasta a tua vida nisso. Talvez o que você precisa fazer hoje é sair das janelas emocionais. Estar nas janelas emocionais é você estar bem em um dia e estar péssimo no outro. Estar nas janelas emocionais é você estar sorrindo em uma hora e chorando e querendo morrer em outra. A janela é um lugar instável. A janela é aquele lugar que você está na beira. E sabe quando você dá aquela, ai meu Deus, quase. Essa é a pior sensação do mundo. A sensação de quase cair. A sensação de todo momento, a qualquer momento parece que eu vou escorregar. É claro, você está num lugar de risco, sai daí, cara. A qualquer momento parece que vai dar tudo errado na minha vida. É claro, você está vivendo em uma área de risco, sai daí. O que eu e você precisamos fazer nessa noite é despertar. Despertar para aquilo que Deus está fazendo e para aquilo que Deus está falando. Ou você pensa, deixa eu abrir meu coração aqui, a gente está entre amigos, amém? Ou você pensa que eu tenho capacidade para pregar num culto como o de amanhã de ceia? Estava brincando com os meninos ali atrás agora, eu não tenho nem roupa, eu fui ontem comprar uma roupa de pastor crente. Porque eu não tenho capacidade e eu sei disso. E aí eu oro e eu peço, Deus, só me ajuda e só não me faz passar vergonha. Sabe, esse lugar de dependência em Deus é um lugar onde nós nos humilhamos diante dEle, para que Ele nos exalte diante das situações da vida. O problema é que nós estamos nos humilhando diante das situações da vida. E quando a gente ora, a gente está querendo se exaltar diante de Deus. Deus, me fizeste um filho vencedor. E está perdendo todas as lutas da vida. Sabe, sai da janela, cara, cai na real. Sai desse lugar de risco, sai dessa fantasia. Desperta para a vida e entende o que Deus está fazendo é muito sensível. E você pode estar perdendo os moveres de Deus. Porque você não está prestando atenção, porque você está na janela. Porque você está distraído, porque você está distraída. A chamada de Deus para mim e para você nessa noite é: sai da janela e vem para dentro. Vem para o meio, vem para um lugar de segurança, vem para um lugar real, vem para um lugar onde não tem fantasia, vem para um lugar onde eu te capacito, vem para um lugar onde eu te abençoo, vem para um lugar onde eu te direciono, vem para um lugar onde eu aponto o caminho, vem e faz parte, cai para dentro. Sabe, se for para cair, cai aqui dentro. Se for para errar, erra aqui dentro. Se for para pecar, peca aqui dentro. Se for para passar vergonha, passa vergonha aqui dentro. Esse é o lugar mais seguro da terra. Só sai da janela.